Queridos amigos, TV A Caminho da Luz. Que alegria mais uma vez estar com todos vocês para podermos acompanhar essa doutrina tão importante para a nossa vida, que nos traz tanta alegria para o nosso coração, que nos faz ter um pensamento contínuo na busca do entendimento, como nós aprendemos no capítulo passado. Foi emocionante estudarmos, não é? Os reflexos condicionados, o livre-arbítrio, estudamos tudo isso que vem nos facultar a ideia do pensar. Hoje nós vamos estudar um capítulo Fenômeno Hipnótico Indiscriminado. Você está no programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Tudo bem com você, André Luiz? Olá, querido Sérgio, queridos telespectadores, que alegria, mais um dia, chegando já na metade do livro. São 26 capítulos, hoje estudaremos o 13º. Que bom, eu tenho particularmente aprendido muito com essa obra, tenho refletido muito com essa obra e pelos comentários das pessoas que nos acompanham aqui, endereçando frases de estímulo, de ânimo, de carinho, lembrando que eu e meu pai somos esforçados, não somos da área da ciência, não somos da área da megatrônica, dessas áreas que muitos assuntos que ele nos falam, mas procuramos reter sempre a parte doutrinária, com amor, com simplicidade. Se em algum ponto na sua forma de ver não coaduna com a forma que pensa, releve, fique com o resto do estudo, porque tanto quanto você que nos acompanha, também estamos aprendendo diariamente. Nós vamos então entrar no capítulo 13º, a metade do livro, André. São 26 capítulos, estamos na metade do livro, olha que bacana. Fenômeno hipnótico indiscriminado. O primeiro item, hipnotismo vulgar. No exame dos sucessos devidos ao reflexo condicionado, é importante nos detenhamos por alguns instantes no hipnotismo vulgar. Há quem diga que o ato de hipnotizar se feria à ciência de atuar sobre o espírito alheio. E para que a impressão provocada nesse sentido se faça duradoura e profunda, é imperioso se não desenvolva maior intimidade entre o magnetizador e a pessoa que lhe serve de instrumento. Porquanto a faculdade de hipnotizar, para persistir em alguém, reclama dos outros obediência e respeito. Reparemos o fenômeno hipnótico em sua feição mais simples, a evidenciar-se, muita vez, em espetáculos públicos menos edificantes. O operador pede silêncio, e para observar quais as pessoas mais suscetíveis de receber-lhe a influência, roga que todos os presentes fixem determinado objeto ou local, proibindo perturbação e gracejo. Observamos aqui a operação inicial do circuito fechado, exteriorizando-se em mais rigoroso regime de ação e reação sobre si mesma. A corrente mental dos assistentes capazes de entrar em sintonia com o toque de indução do hipnotizador passa a observar-lhe os agentes mentais, predispondo-se a executar-lhe as ordens. Semelhantes pessoas não precisarão estar absolutamente coladas à região espacial em que se encontra a vontade que as magnetiza. Podem estar até mesmo muito distanciadas, sofrendo-lhe a influência por meio do rádio, de gravações e da televisão, desde que se rendam profundamente à sugestão inicial recebida
começam a emitir certos tipos de onda mental, com todas as potencialidades criadoras da ideação comum e ficam habilitadas a plasmar as formas pensamento que lhes sejam sugeridas, formas essas que, estruturadas pelos movimentos de ação dos princípios mentais exteriorizados, reagem sobre elas próprias, determinando os efeitos ou alucinações que lhes imprima a vontade a que se submetem. Temos aí a perfeita conjugação de forças ondulatórias. Então, olha que interessante o capítulo de hoje. Fenômeno hipnótico indiscriminado. Hipnotismo vulgar. Nós vemos que Allan Kardec, ele, em sua obra, seja na obra kardeciana, no Pentateuco, seja nas obras adjacentes do próprio codificador, tais como as revistas espíritas, ele faz questão de falar que a hipnose e o espiritismo nascem da mesma árvore, do mesmo tronco. Tanto é que em conversas recentes com o pesquisador Charles Kempf, ele me dizia que há evidências de que Kardec, ao desencarnar, estava em mente escrever um livro sobre o magnetismo. Então nós vemos que o hipnotismo, como tema da nossa reflexão, já era um assunto que na codificação nós já vemos algumas pinceladas, e aqui ele nos fala do hipnotismo vulgar, aquele em que o hipnotizador, numa assembleia, pega aquela mente mais favorável ao processo e pede que a pessoa, pela indução, fixe o seu olhar, seja um objeto, seja um ponto determinado, e lá ele começa todas aquelas frases de comando. Ele também vai nos falar que o hipnotizado e o hipnotizador não necessitam estar obrigatoriamente no mesmo ambiente. A palavra de comando, ela pode vir da pessoa estando longe, por meio da televisão, por meio do rádio, por meio de um aparelho qualquer. Aqui nós podemos trazer também a questão do processo obsessivo. O obsidiado e o obsessor, eles caminham pelo elo do hipnotismo. Mesmo a obsessão sutil, a obsessão simples, que é muito comum de nós vermos pessoas passando por esse quadro, o obsessor não necessariamente precisa estar na casa da pessoa, acompanhando a pessoa. O obsessor, dependendo do seu grau de irradiação, ele pode estar até mesmo em outra dimensão. E o seu pensamento, ligando ao pensamento de sua vítima, passar a palavra de comando. Então nós percebemos que é um assunto que está ligado ao nosso dia a dia. Ao nosso dia a dia. Nós falamos assim, não, comigo eu não tenho esse processo. Olha, é muito difícil entre nós que em algum momento da nossa encarnação, mesmo pautando no trabalho ao bem, no equilíbrio, na serenidade, não estivemos envolvidos também por teias de entidades menos felizes. Vamos lembrar que a hipnose é algo milenar, desde que o ser inteligente está aqui na Terra, vindo da região chamada a região de Capela, os exilados, muitos vieram com uma inteligência muito avançada e vieram porque eles não haviam desenvolvido o campo da moralidade. O que nós percebemos aqui é que a hipnose não é um instrumento que atinge toda a gente. A hipnose ela atende geralmente àqueles que não têm o hábito de pensar, não têm o hábito de refletir, aqueles que aceitam as coisas de maneira muito fácil. Então a hipnose ela pode ser individual, como também pode ser coletiva. Eu dei exemplo em programas passados, por exemplo, da questão de Hitler.
quando nós lemos, quando ele incitou essa guerra mundial, nós vemos, por exemplo, que há relatos daqueles soldados, quando estava sob o seu comando, as pessoas ficavam verdadeiramente hipnotizadas, uma hipnose coletiva. Então, os espíritos que não têm a potencialidade de pensar, veja, André, uma coisa interessante. Esse estudo, André, é uma sequência do estudo do último programa. Ou seja, nós temos que pegar o hábito de estudar, de conhecer, de dominar a nossa mente. Quando eu, não temos um domínio da nossa mente, alguém vai ter esse domínio. Isso nós vemos em tudo. Nós vemos no reino vegetal, nós vemos no reino animal, nós vemos no reino hominal. A lei do mais forte ainda impera. No passado, a força era bruta. Então, quem tinha força, quem tinha agilidade, impunha sobre o outro. Atualmente, nós também temos o imperativo da força física, mas agora nós temos com maior prevalência a força intelectual. E no futuro, nós vamos ter a prevalência do amor, da espiritualidade, da honestidade, por enquanto ainda é da astúcia, o que leva mais vantagem, o que consegue no menor tempo, descobrir determinadas coisas que vão enriquecer-se. No futuro, a nossa corrida será pela solidariedade, pelo amor, pela humildade. Então, tudo é um processo natural. Saímos da força bruta, física, viemos para a força intelectual, para caminharmos para a força moral. Vamos seguir um pouco mais com o nosso querido André Luiz, e ele vai falar um pouquinho agora dos graus de passividade. Induzidos pelo impacto de comando do hipnotizador, os hipnotizados produzem oscilações mentais com frequência peculiar a cada um. Oscilações essas que, partindo deles, entram automaticamente em relação com a onda de forças positivas do magnetizador, voltando a eles próprios com a sugestão que lhes é desfechada, estabelecendo para si mesmos o campo alucinatório em que lhe responderão aos apelos. Cada instrumento, nesse passo, após demonstrar obediência característica, revelar-se-á em determinado grau de passividade. A maioria estará em posição de hipnose vulgar. Alguns cairão em letargia e alguns raros em catalepsia ou sonambulismo. Nos dois primeiros casos, isto é, na hipnose e na letargia, as pessoas apassivadas à frente do magnetizador terão liberado, em condições anômalas, certa classe de aglutininas mentais que facultam o sono comum, obscurecendo os núcleos de controle do espírito nos diversos departamentos cerebrais. Além disso, correlacionam-se com a onda motor da vontade, a que se sujeitam, substancializando na conduta que lhes é imposta os quadros que se lhes apresentem. Nos 2 segundos, catalepsia e sonambulismo provocado, as oscilações mentais dos hipnotizados a reagirem sobre eles mesmos determinam o desprendimento parcial ou total do perispírito ou psicossoma, que não obstante, mais ou menos liberto das células físicas, se mantém sob o domínio direto do magnetizador, atendendo-lhe às ordenações. Então aqui nós vemos, André, por exemplo,
Um trabalho mediúnico, quando nós colocamos a mão sobre a fronte, nos lobos frontais, nós estamos induzindo ali a um tipo de hipnose, onde muitos caem num processo de sonambulismo, outros caem num processo de letargia. Como ele diz aqui, o perispírito fica parcialmente ou totalmente desligado do corpo físico. Sendo que o corpo, então, vai, logicamente, ter ali uma condição de obedecer uma voz de comando. No caso de um hipnotizador. No caso do mediúnico, as entidades espirituais superiores colocam ali, então, por aquele intermédio, por aquele corpo que ali está, uma comunicação mediúnica. Então nós vemos que o processo muito se assemelha e que nós vamos começando a entender a importância dessa condição. Na leitura anterior que nós fizemos, André, tem um pedaço que ele diz que não é importante e não seria importante que a pessoa possa ter sequencialmente essa ideia da hipnose quando uma hipnose conduzida por efeitos de experiência, porque a pessoa acaba condicionando a sua mente e isso pode ser perigoso. Então nós vemos aqui, André, um assunto muito interessante que nos faz abrir um pouco a nossa mente sobre a importância de colocarmos informações adequadas em nossa mente, preparando-a. Por exemplo, se um hipnotizador vier me hipnotizar e eu começar a fazer formas pensamento, ele não vai conseguir me hipnotizar. Por quê? Porque a hipnose, você entra com a sua mente esvaziada pela condução daquilo que ele está te pedindo e automaticamente ele entra na sua mente conduzindo você naquilo que ele quer. Então nós vemos o tipos ou graus de passividade. Tem aqueles que são totalmente alheios e os espíritos deitam e rolam, e há aqueles, como meu pai há pouco disse, que já tem um autodomínio, um autocontrole. Aí também entra aquela questão já de Sócrates, de milênios atrás, o conhece-te a ti mesmo. Quantas coisas nós não afirmamos assim, é meu pensamento, esse desejo é meu, essa vontade é minha, e na verdade não o é. Mas somente um conhecimento acerca de quem nós somos, acerca dos nossos reais interesses, para podermos fazer uma definição, o que é nosso e o que não é. Por isso que André Luiz nos diz assim, cada instrumento nesse caso, após demonstrar obediência característica, revelar-se-á em determinado grau de passividade. Ah, mas então não é tudo a mesma coisa? Todos não têm o mesmo envolvimento? Absolutamente. Absolutamente. E é interessante que quanto agora trabalhando com a hipnose de um obsessor para o obsedado, quando a pessoa vai em busca de mudar o seu padrão vibratório e muda de faixa, sai de uma frequência que os espíritos inferiores alimentavam e vai para uma frequência mais alta de prece, oração, o próprio passe na casa espírita que vai quebrando aquele teor magnético inferior que a pessoa está cativa, nós vamos vendo que aquilo resulta uma melhora extraordinária. Às vezes a pessoa passa um tratamento, faz um tratamento na casa espírita de 6 semanas, ela chega de tal forma e ela em 6 semanas ela se transforma pela força também do seu querer junto da força do acompanhamento espiritual. Antigamente, André, nós notamos que quando foi criado os hospitais psiquiátricos, a grande maioria deles foi criado pelo movimento espírita, quando começou essa onda
de hospital psiquiátrico, no começo do século passado. Porque havia muitas pessoas que ficavam dentro daquele processo possessivo, onde as pessoas quebravam tudo, ninguém conseguia segurar as pessoas. Eram aqueles processos possessivos terríveis, não é? Conforme os hospitais foram sendo construídos, conforme a ciência foi descobrindo os remédios de tarja preta, que de uma certa forma limitava os encarnados de ter determinadas reações sobre aquele processo de hipnose dos obsessores, os obsessores começaram também a trocar a sua tática. O que é natural. Lembrando que André Luiz, no livro Ação e Reação, fala que há faculdades para preparar obsessores no plano inferior da espiritualidade. E qual foi a tática que eles começaram a usar? Vamos acompanhar Sérgio Vilar. Põe um grupo de espíritos me acompanhando. Como é que é meu dia a dia? Logicamente, esses espíritos conseguem ler os nossos pensamentos, porque o próprio André Luiz diz que pensamento tem cheiro, tem cor, tem forma. Quando eu penso, eu crio uma imagem em cima da minha cabeça, e os espíritos podem captar essa imagem. E eles começam a estudar quais são os meus vícios, quais são os meus equívocos, quais são os meus atos de imoralidade. E é por aquele caminho que eles começam então a me incitar. Vou pegar um exemplo. Quem gosta de bebida alcoólica. Inclusive nós vamos estudar um dos livros de André Luiz agora, que ele conta a história de Cláudio, que era um bancário, e que ele era incitado exatamente a isso. Até conta que ele saía do banco, ele chegava em casa, ele sentava numa poltrona e duas entidades espirituais, uma de cada lado, o primeiro dizia no seu ouvido direito: Cláudio, levanta-te, pega aquela bebida, vamos tomar uma dose de uísque. E por aquele impulso, ele ia, punha uma dose de uísque e tomava. Quando ele sentava, o outro espírito no ouvido direito dizia: Cláudio, vamos tomar mais uma dose. E assim os espíritos induziam ele, por um processo hipnótico, para que ele pudesse acionar o seu vício. Olha que interessante, André. De uma forma muito sutil. Então nós percebemos que é dessa maneira que nós somos sugestionados pelos nossos irmãozinhos inferiores, que agem sobre cada um de nós, principalmente naqueles pontos de invigilância que todos nós temos em nosso dia a dia. Agora, André, nós vamos estudar, então, um item que é ideia tipo e reflexos individuais. Diz André Luiz: na hipnose ou na letargia, os passivos controlados executam, habitualmente, cenas que provocam admiração pela jovialidade com que se manifestam. O hipnotizador dará, por exemplo, a 10 passivos em ação a ideia de frio, asseverando que a atmosfera se tornou subitamente gélida. Gélida. Subitamente gélida. Expedirão, todos eles, para logo, ondas mentais características, associando as imagens que sejam capazes de formular. Semelhantes vibrações encontram, na onda mental do hipnotizador, o agente excitante, que lhes alimenta o fluxo crescente na direção do objetivo determinado. No decurso de instantes, essas vibrações terão reagido, muitas vezes, sobre os cérebros que a geram e entretecem, inclinando-os a agir como se realmente estivessem em pleno inverno. A cada um, entretanto, procederá no vai e vem das oscilações de maneira diversa. Aqui,
Um deles abotoará fortemente o casaco. Ali, outro se encolherá, vergando a cabeça para a frente. Acolá, outro fará gestos de quem toma agasalhos, utilizando objetos em desacordo com os que imagina. E além, ainda outros tremerão, impacientes, como que desamparados à ventania de um temporal. O toque excitante do hipnotizador lançou uma ideia tipo. Contudo, as mentes por ele impressionadas responderão em sintonia, mas segundo os reflexos peculiares a si mesmas. Olha que interessante, ele deu a ideia tipo de que estava extremamente frio. E cada um que ouviu aquilo e adotou realmente está frio, se comportou de uma forma. Um se encolheu, o outro abotou o casaco. Aqui, André, reflexos peculiares. Se você que está assistindo nosso programa pela primeira vez, é muito importante você ir desde o começo. Por exemplo, no capítulo passado, nós estudamos os reflexos condicionados, que é exatamente esse capítulo a continuidade do passado, né? Exatamente. Então, aqueles reflexos condicionados que já temos, como é que cada um de nós lidar quando está com frio, quando está com calor, quando está chovendo, a gente tem que sair na chuva, como é que a gente lidar? Guarda-chuva, sai correndo, não se importa em molhar? Então, essa reação, cada um vai ter de uma forma. Interessante porque isso nós podemos levar uma vez mais para os processos obsessivos. Às vezes um obsessor de grande potencialidade, ele pode ter sob o seu guarda-chuva obsessivo vários encarnados que estão sob o domínio de sua mente. E ele pode mandar uma ideia tipo para vários obsedados ao mesmo tempo, no sentido assim, olha, dedique mais tempo ao trabalho. Dinheiro é tudo, deixa a família de lado, depois você se preocupa com os filhos, não se preocupe em dar atenção para tua esposa agora não, você tem que ter cada vez mais. Se você não tiver, a sua vida não vai para frente. E limite. E cada um sob aquele guarda-chuva da sua influência vai reagir de uma forma. André, vamos também relembrar um pouquinho os encarnados. Quantos líderes religiosos têm uma potencialidade de hipnotismo quando pregam? Muitas vezes nós estamos assistindo esses grandes baluartes que construíram grandes riquezas por trás das religiões. Você já viu, por exemplo, Edir Macedo fazendo uma pregação? Vale a pena você ver. Quando a câmera passa naquelas pessoas que estão assistindo, elas estão olhando para ele de tal maneira como se um gato tivesse magnetizando os pássaros. É interessante nós notarmos isso. É o chamado hipnose coletiva. Então nós vemos que tem pessoas que têm essa potencialidade. A pessoa fala, as pessoas riem ao mesmo tempo. A pessoa fala alguma coisa emocional, as pessoas choram ao mesmo tempo. As pessoas reagem de acordo do comando de voz que a pessoa está dando. É muito interessante. Isso também nós temos no movimento espírita, nós temos na Igreja Católica. Isso é um dom que algumas pessoas adquirem. Abençoado aqueles, por exemplo, que usam para o bem, para propagar o amor. Chico Xavier era o magnetizador do amor. Então, quando a gente estava ali, a gente ouvia Chico Xavier falando, a gente ficava embebecido com aquelas palavras de amor, na simplicidade que ele tecia. Quando nós vimos Chico Xavier no Abacateiro, aos sábados à tarde, nos emocionava. Aquela maneira simples, mas nós ficávamos ali, como se fossem magnetizados por aquela mensagem de amor. Então veja, e eu estou dando dois exemplos, aqueles que pregam com amor
e aqueles que pregam com interesses pessoais de construir grandes fortunas, e os dois falando do mesmo objetivo, que é Jesus de Nazaré. E nós também podemos procurar mentalizar o extraordinário magnetizador que não foi Jesus. Porque no Novo Testamento ele dá vários números, evidentemente que são números hipotéticos, naquela época não havia uma contabilidade correta, mas fala-se que Jesus esteve falando das bem-aventuranças para 4, 5 mil pessoas. Então o Novo Testamento tem sempre esses números extraordinários. Olha o grau de magnetismo, por onde Jesus andava, uma multidão o seguia, as curas que ele fazia pelo dom da sua palavra, pela imposição de suas mãos, a hemorroíça que simplesmente tocou na orla de sua roupa. Então nós vemos o magnetismo que saía dele ao ponto dele dizer, de mim saiu virtudes. Então, quando chegarmos naquele grau de comprometimento com a verdade, com a honestidade, com o amor ao próximo, nós vamos conseguir converter todo o nosso poder energético para ajudar o próximo e não para tirar vantagens. Agora nós vamos ver aqui aula de violino. Continua André Luiz. Na mesma ordem de fenômenos, o hipnotizador sugerirá aos mesmos passivos em sono provocado que se encontram numa aula de música e que lhes cabe o dever de ensaiarem ao violino. A mente de cada um despedirá ondas de acordo com a ordem recebida, criando a forma pensamento respectiva. Em poucos segundos, sob o controle do magnetizador, terão plasmado com tanto realismo quanto lhe seja possível. Os mais achegados ao culto do referido instrumento assumirão atitude consentânea com o estudo mentalizado, conjugando movimentos harmoniosos com a dignidade de um concertista, enquanto os adventícios da música exibirão gestos grotescos, manobrando a forma pensamento mencionada quais se fossem crianças injuriando a arte musical. Em todos os estados anômalos a que nos referimos, os sujeitos governados demonstrarão certo grau de passividade, da hipnose semiconsciente ao sonambulismo profundo. Numerosas posições se evidenciam. Nós vemos, não é? Ele dando o exemplo de uma aula de violino e trazendo esse processo de possessão, subjugação, da hipnose de um modo geral. Porque quando nós falamos de envolvimento espiritual, nós estamos falando da hipnose, especialmente uma técnica utilizada por espíritos malfeitores. Curiosamente, Chico Xavier incentivava as pessoas a deixar um rádio em casa tocando músicas clássicas, porque o barulho de um violino, de um piano, de um violão, de uma flauta, junto a uma orquestra, podem emitir sons que espíritos obsessores não cultuam, não se afinizam. Então nós percebemos que esses espíritos voltados para a maldade, para a perversidade, para o cativar as pessoas ainda, a manter-se numa zona de puro sofrimento, eles não têm interesse algum que os encarnados saiam dessa faixa vibratória. Vamos lembrar também, André, podemos falar um pouquinho daquilo que André Luiz veio trazer para nós, que criou uma comoção tão grande no movimento espírita, que é a questão dos ovoides. Os ovoides são espíritos que não têm controle da sua mente, são espíritos que fazem tudo que os outros mandam. Esses espíritos são facilmente dominados por mentes mais abrilhantadas, fazem com que eles passem por um processo de hipnose. Dentro dessa hipnose, mentalmente, eles são
retraídos para um tamanho bem pequeno, tipo semelhante a um ovo, para que possa se colocar junto à cabeça de um encarnado, para que aquilo possa levar todos os pensamentos negativos que aquele espírito tem, que está sendo hipnotizado para isso, e que esses pensamentos negativos possam influenciar diretamente o pensamento negativo daquele que está sofrendo aquela ação de perturbação. Então nós vemos, André, que a hipnose é uma coisa milenar que sempre foi usado, em especial, para o campo do mal, e nós ficamos imaginando, André, quando nós conseguirmos usar a hipnose para o campo do bem, para auxiliar as pessoas em tratamentos médicos. Nós sabemos hoje, por exemplo, que a grande maioria das pessoas que são doentes cai num processo de uma doença que vai se agravando gradativamente por um processo de hipnose, onde os espíritos vão colocando a ela, que o caso dela é grave, está se agravando a cada dia. Por isso que o André mencionou, certa feita, que a pessoa passa por um centro espírita, passa num tratamento, por exemplo, como nós temos aqui no CEPAC, em especial no Núcleo Chico Xavier, naquelas macas, onde o Dr. Adroaldo e a sua equipe espiritual trabalha com o magnetismo, fazendo com que o auxílio possa ser a nível de corpo físico e a nível do perispírito, que é o famoso trabalho psicossomático espiritual, permitindo que a pessoa tenha, sobre uma voz de comando, que é feito ao longo desse tratamento, e levando aquela pessoa, naquele momento, a aumentar o seu padrão vibratório de pensamento, permitindo que essa pessoa possa, com o pensamento mais preparado, naquele momento que ela está em stand-by do seu pensamento, nós podemos auxiliá-la em termos do corpo físico e do corpo perispiritual. Interessante, André, que a grande maioria de todos esses irmãos que passam pelas macas tem um sono profundo, não é? Então é muito interessante quando nós percebemos que nós então vamos fazer o quê? Nós vamos desarmar, desarticular aqueles pensamentos negativos que aquela pessoa está recebendo para emitir, para envolvê-la num pensamento positivo. Aqui então agora, partindo para o penúltimo item que o nosso André Luiz estuda, hipnose e telementação. Em determinados estágios da ocorrência hipnótica, verifica-se o desprendimento parcial da personalidade, com o deslocamento de centros sensoriais. Ainda aí, porém, o hipnotizado, no centro das irradiações mentais que lhe são próprias, permanece controlado pela onda positiva da vontade a que se submete. Nessa condição, esse ou aquele passivo pode ainda representar o papel de suposta personalidade, conforme a sugestão que o magnetizador lhe incuta. O hipnotizador escolherá, de preferência, uma figura popular, um cantor, um literato ou um regente de orquestra que esteja no âmbito de conhecimento do passivo em ação e incliná-lo-á a sentir-se como a pessoa lembrada. Imediatamente o sujeito estampará, no próprio fluxo de energia mental, a figura do artista, do escritor ou do maestro, de acordo com as possibilidades da própria imaginação. Tomará da pena, erguerá a voz ou empunhará a forma pensamento de uma batuta, por ele mesmo criada, manobrando os mecanismos da mente
para substancializar a sugestão recebida. Entretanto, se o magnetizador lembra algum maestro de aldeia, ou escritor sem projeção, ou algum cantor obscuro, conhecido apenas dele, não será tão fácil ao passivo atender-lhe às ordens, por falta de recursos imaginativos a serem postos por ele mesmo nas próprias oscilações mentais, o que apenas será conseguido após longos exercícios de telementação especializada entre ambos. Então aqui, André, hipnose e telementação. Telementação é o quê? A alimentação da mente, da tela que se projeta na mente. Vamos alimentando aquilo que nós achamos ser correto. Interessante o CEPAC, desde quando nós começamos a receber orientação, em 1994, do Dr. Eduardo Modesto Gil, uma das coisas que ele impôs é que nós, primeiramente, ao chegar em Itapira, ele pediu para que nós iniciarmos um grupo de estudo na casa. O CEPAC, naquela altura, já tinha quase 100 anos e não tinha um estudo. Tinha 2 trabalhos mediúnicos e um trabalho de sessão pública, só. Grupos diferenciados, cada um fazia o que queria dentro da casa. E nós, então, introduzimos, na quinta-feira, o estudo da casa. Depois que eu tinha um grupo estudando, nós iniciamos o trabalho da quarta-feira, que nós temos até hoje. O trabalho da quarta-feira, André, você ia comigo, você era criança. Quando eu iniciei esse trabalho no CEPAC. Foi um trabalho que eu também iniciei, chamado um trabalho de atendimento fraterno, que é o Evangelho, e temos até hoje essa atividade na quarta-feira. Tem o Evangelho e antes do Evangelho nós fazemos o atendimento fraterno, as pessoas que passam por uma conversação. E depois tem o Evangelho e tem o passe, a sessão pública, não é? Como propriamente nós dizemos, com o atendimento fraterno. Então nós percebemos que a casa começou a tomar novos vultos, né? Então, o estudo, cada vez mais, o nosso doutor Eduardo, eu percebo o quanto existe uma lógica em tudo isso. Hoje, depois de quase 30 anos na casa, nenhum trabalhador vai na casa trabalhar sem participar do estudo da segunda-feira. O estudo é imperioso, o estudo é necessário, o estudo nós precisamos ter para nós não ficarmos na mão de espíritos dessa natureza, André. Espírito que alimenta a nossa ignorância. Na verdade, é isso que ocorre. Quando nós não temos um conhecimento. É interessante, André, se eu falar para você assim, André Luiz, você é uma pessoa ignorante, você vai ficar bravo. Se você falar isso para mim, eu vou ficar bravo. Mas fato é que quando eu vou ver o sentido verdadeiro da palavra ignorante, eu vou perceber que todos nós somos ignorantes em alguma coisa. E os espíritos aproveitam da nossa ignorância para fomentar dentro de nós os erros que muitas vezes nós cometemos. E agora, partindo para o último item, sugestão e afinidade. Agora nós vamos ver então aquele alimento que os espíritos colocam, não é? Que é um alimento pela nossa mente. Agora nós vamos ver o item sugestão e afinidade. Diz André Luiz. Estabelecida a sugestão mais profunda, o hipnotizador pode traçar o sujeito com pleno êxito, ou essa ou aquela incumbência de só menos importância, para ser executada após desperte do sono provocado. Seja oferecer um lápis ou um copo d'água
a certa pessoa. Sugestão essa que, por seu caráter elementar, é absorvida pela onda mental do passivo, em seu movimento de refluxo, incorporando-se-lhe automaticamente ao centro da atenção, para que a vontade lhe dê curso no instante preciso. Isso, porém, não aconteceria de modo tão simples se a sugestão envolvesse processos de mais alta responsabilidade na esfera da consciência, porquanto, nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvem compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem jungidos moralmente um ao outro nos recessos da afinidade profunda. Então, olha que interessante. Sugestão e afinidade. Isso é em tudo. Mediunidade, no magnetismo, na hipnose, na nossa vida sentimental. Nós vamos sendo atraídos pela lei da afinidade. Quanto mais instruído e moralizado nós somos, mais espíritos dessa natureza nós vamos atrás. Quanto mais voltados aos vícios, ao descaso com o certo, quanto menos importância nós damos à moralidade, mais vamos atraindo espíritos que pensam e agem com esse mesmo descaso perante a vida. É uma questão de lógica. Os espíritos também se afeiçoam pela lei da afinidade. Emmanuel só acompanhou o tanto de tempo que acompanhou Chico Xavier pela fidelidade do Chico ao trabalho que eles assumiram. Então nós vamos percebendo que cabe a nós a afinização. Nenhum espírito fica por muito tempo na nossa vida quando assim eu não desejo. Por isso que nós falamos sempre, evangelho no lar, quanto mais se faz, melhor é. Prece, quanto mais se faz, com qualidade. Não é orar o dia inteiro e não vigiar as ações. É uma boa prece ao acordar, uma boa prece ao dormir. Evangelho no lar é desassociar das preocupações do mundo e nos focar ali no tempo do Evangelho. Quando a gente está na casa espírita atualmente, olha, é uma correria para chegar, é uma correria para ir embora, tudo é cronometrado. No passado, o espiritismo há 20, 30 anos atrás era muito mais prazeroso do que hoje. Hoje é tempo para tudo, hoje é intransigência, hoje é aquela correria, hoje já não se conversa mais, hoje é aquele atropelo, já chega atrasado, já vai para as atividades e tem que correr porque tem hora para isso, tem hora para aquilo. Então a gente não consegue nem ligar com o nosso anjo da guarda, nem com os mentores da casa. E às vezes nós vamos aplicando um passe naquela correria, naquele cansaço, naquele automatismo. Então esse tema de hoje, ele coroa o capítulo de uma forma excepcional. É interessante, né, André, quando a gente estuda essa questão. Tem pessoas que dizem assim, mas eu conheço pessoas intelectuais que são pessoas que têm grandes conhecimentos e que às vezes cometem tantos equívocos. É verdade, as pessoas adquiriram uma grande inteligência. Mas vamos relembrar naquele exemplo que eu dei, onde os espíritos acompanham cada um de nós. E ele vai perceber que muitas vezes a avareza daquela pessoa, o apego ao materialismo, vai permitir o quê? Ela sabe que a pessoa tem aqueles equívocos. Então ela vai trabalhar com o quê naquele ser intelectual? Com a avareza, com o materialismo, aquele processo da obsessão de fascinação. É aquela fascinação, isso é meu. Nós não vemos, por exemplo, um familiar de André Luiz, quando ele conta que ele estava nas trevas e ele foi fazer uma visita e mal
ele poderia imaginar, não tinha essa ideia, que ele poderia ver um familiar. Chegando lá, conta que ele entra numa caverna, e nessa caverna havia um reflexo do sol que batia numa poça de lama, e aquela poça de lama era refletindo o sol, aquilo parecia virar ouro. E ele via aquela gritaria das pessoas, e as pessoas dizendo assim, esse ouro me pertence. E as pessoas pegavam aquele lodo e jogavam no corpo, na cabeça, jogavam no corpo todo. E ele percebeu que ao se aproximar, ele reconheceu uma voz. E ele foi se aproximando, e ele percebeu tratar-se de um parente, André. Um parente seu, muito ligado a ele, que ele gostava muito. E ele então ficou penalizado, e ele relembrou que realmente essa pessoa, em vida, era muito ligado ao materialismo. E, logicamente, nós sabemos que os nossos erros e defeitos daqui, ao desencarnar, levamos para o mundo espiritual. Da mesma maneira que muitos sofrem pelos recursos financeiros quando perde, ou pelo materialismo quando tem que dispor de um bem, aquele sofrimento, o espírito vive dessa maneira quando está no mundo espiritual. E o mais interessante, André, que a obsessão ela se faz de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado e de encarnado para desencarnado. Tem muitas pessoas que passam pelo processo de desencarnado para encarnado. Quando a pessoa desencarna, André, continua esse processo por um período no mundo espiritual de desencarnado para desencarnado, dando continuidade nesse processo de hipnose e de perseguição. Então nós percebemos que o assunto é muito sério. Sérgio, mas qual é a fórmula? Estudarmos, conhecer a verdade, pensar pela nossa própria cabeça, ouvir as pessoas com humildade, verificar, é como um médico. Você vai no médico, ele vai te dar um parecer. Se você achar que aquele parecer está um pouco duvidoso, vá para um segundo médico. Pode acontecer, André, que esse segundo médico dê um parecer totalmente contrário. O que você tem que fazer? Procurar um terceiro médico, para que possa, então, você buscar a verdade daquilo que você tem. Queridos amigos, estamos terminando mais um estudo. Deixe o seu gostei no vídeo, o canal é monetizado, precisa muito da sua ajuda. Comente no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, habilite as notificações e também se torne membro do canal. A sua ajuda é fundamental perante o trabalho que aqui desenvolvemos. Queridos amigos, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, não é? Nosso tempo é curto, apesar de que a lição é específica. Não tem muito o que nós procurarmos a estudar. O que nós temos é que estudar sempre, conhecer horizontes para nos libertar das amarras da ignorância. Nós vamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Agradeço a sua presença, não esqueça de dar o gostei. Eu gostaria de fazer um pedido especial a você, se é que eu posso fazer algum pedido, mas se eu puder, compartilhe, para que outras pessoas possam também estudar conosco essa obra genial. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.